Gente, bom dia para todos, bom dia para todas, nessa sessão temática 2.6 do 7º encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação, Arquitetura e Urbanismo. Bom, no dia de hoje, temos duas apresentações confirmadas. Vamos iniciar quem tem nesse momento, né? Então, temos dois trabalhos. Primeiro, Corpo, Matéria e Paisagem, atuação dos coletivos de arquitetura na América Latina, pela Flávia e o Ivo. E o segundo projeto confirmado é sobre a qualidade de projetos habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, pesquisa acadêmica e revistas de arquitetura, pelo Daniel. Então, vamos iniciar com a Flávia. Lembrando, Flávia, são 15 minutos e vamos iniciar. Eu acho que, segundo as orientações, a gente faz o debate no final das apresentações. Então, acho que vamos fazer do mesmo jeito. Beleza? Então, Flávia, a tela é sua. Obrigada, Ângela. Vou compartilhar, vocês me avisam também. Tá tudo certo por aí? Tá sim, Flávia. Legal, obrigada. Bom dia, gente, todos e todas. Esse trabalho, ele é fruto de algumas pesquisas, né? Acho que primeiras pesquisas em relação ao meu projeto de pesquisa do mestrado, né, na FAUSP. Então, esse artigo foi escrito junto com o meu orientador, o Ivo Renato Girotto. A gente faz parte do grupo de pesquisa CACAU, Cultura, Arquitetura e Cidade na América Latina. E a pesquisa e a investigação têm como base os coletivos de arquitetura na América Latina. E eu fui entendendo e adentrando e me aprofundando um pouco nesses três eixos, que eu vou contar um pouquinho melhor mais para frente, que são corpo, matéria e paisagem. Então, eu entendo que a partir do século XXI, né, vem se disseminando uma nova forma de pensar e de fazer arquitetura, né, e de um novo pensamento, de um entendimento do papel social do arquiteto e da arquiteta. E aí, a gente foi colocando algumas características que representavam para a gente esses coletivos de arquitetura, né? Então, entendendo que esse novo fazer e esse pensamento social do arquiteto e da arquiteta vem a partir desse agrupamento chamado coletivos de arquitetura. Então, essas coisas que, de algum jeito, dizem desses coletivos são a atuação social, a atuação inserida no contexto, a interdisciplinaridade, a experimentação, a reutilização de materiais, o pensamento ecológico e a participação de não arquitetas e não arquitetos. E a gente pega esse recorte da América Latina, entendendo a América Latina como um espaço chamado informal, periférico, com pouca atuação do Estado. Em consequência disso, muita atuação da comunidade, né? Muita atuação de grupos ativistas, de grupos que querem mudar esse território e essa ação e esse espaço, não a partir de uma utopia, mas a partir de uma consciência social, de um trabalho coletivo, de um trabalho comunitário. Então, como eu disse, parto desses três eixos, né? As formas de inclusão do corpo, então, do corpo e de diversos corpos, né, sejam eles arquitetos ou não, homem, mulher, criança, idoso, sair um pouquinho desse lugar colocado pela arquitetura de um lugar individual, ir para o coletivo, então, a inclusão de muitos corpos nos processos. A compreensão da matéria, então, o entendimento do material que está sendo usado no processo, o entendimento das técnicas existentes naquele espaço, e as relações com a paisagem, as relações com o contexto, com o espaço que essa arquitetura está sendo inserida, com aquela história presente, né, com a cultura presente do lugar. E tudo isso eu entendo que a tessitura desses três eixos se dá a partir da praxis, se dá a partir desse conceito, termo poético, sem te pensar
que foi cunhado pelo sociólogo Fausto Borda e depois foi muito usado pelo colombiano Arturo Escobar e até pelo uruguaio Eduardo Galeano, né? Se a gente pensar, como o próprio termo já diz, né, a junção do sentir com o pensar, da razão com a emoção. Então, o que seria o desenho como uma praxis para uma ação político-ontológica, né? Para uma ação política, mas que também tenha esse pensar, esse sentir na base, né? Então, uma praxis voltada às relações sociais e às reflexões políticas, econômicas e sociais, valorizando, então, o fazer como uma forma de conhecimento. Então, saindo um pouquinho desse conhecimento unicamente acadêmico, né, que consequentemente para poucas pessoas, e valorizando então outros saberes, valorizando então também o fazer, esse saber ancestral, esse fazer e aprender com o corpo, com as mãos, com a ação em si. Então, indo para esse primeiro eixo, né, o corpo é sobre quem faz, quem pensa e quem habita arquitetura e cidade. Vou tirar aqui vocês. Então, aqui eu começo com esse trecho da Ordóñez e da Mescua, que elas fazem parte do Taller Comunal, é um coletivo do México, e esse trecho é um trecho de um texto que chama Fetichização da Arquitetura, o objeto por cima do sujeito e dos processos. E ela fala, entender a arquitetura como uma coisa ou objeto e não como um processo social, que precisa da participação organizada e da cooperação de muitas pessoas para ser produzida, deriva da autoria individual. Como é que um esforço coletivo é apagado para acabar no reconhecimento de uma pessoa, um grupo reduzido de pessoas, né? Então, como é que a gente entende que a arquitetura ela tem um processo e por si ela tem uma participação de muitos corpos envolvidos e a gente por muito tempo escolheu falar que essa arquitetura era de uma pessoa ou que essa arquitetura era assim, sendo que ela passa, né, por um grande processo e por muitos corpos, muitas mãos, muitas pessoas. E essas arquitetas elas trazem uma cultura e um pensamento muito forte no que se diz o pensamento matrístico. Que fala um pouquinho que enquanto o patriarcado ele se baseia nessa competição, nessa guerra, nessa hierarquia, nessa busca pelo poder, a sociedade matriarcal ela privilegia a colaboração, o fazer junto, a inclusão, a participação mútua das pessoas, né? Então, com base nisso, as obras delas tem esse caráter participativo e tem esse caráter desses diversos corpos nelas, né? Então, eu trouxe aqui esse exemplo da Escola Rural Produtiva, que é uma escola que é uma comunidade que eles já tinham a escola do ensino fundamental e ensino infantil, e eles precisavam um espaço para o ensino médio. Então, esses primeiros 2 edifícios, eles foram construídos a partir de oficinas de desenho participativo e de construção com a comunidade, e que foram dadas, né? Quem promoveu essas oficinas foi o Taller Comunal. E para esse terceiro edifício, a própria comunidade, né? Os próprios jovens começaram a sentir falta desse espaço e, empoderados por esse primeiro processo, começaram a entrar em contato com a vizinhança, entrar em contato com seus familiares, para então, em conjunto com eles, começar esse processo de desenho participativo e de construção desse novo espaço a partir dos materiais locais. E assim foi, eles, enfim, um vizinho doou um espaço, outro vizinho doou os materiais, e em conjunto eles criaram, então, esse terceiro espaço dessa escola rural produtiva. Bom, o segundo eixo é a matéria e é sobre o uso dos materiais disponíveis e a legitimação da epistemologia local, né? Então, como Boaventura de Souza Santos e a Maria de Paula Menezes colocam, né, desse epistemicídio cultural, esse epistemicídio ataca a memória, ataca a autonomia, a identidade de comunidades e povos latino-americanos. Então, a matéria vem, o pensar a matéria vem no sentido da gente resgatar aquilo que já existe naquele território, aqueles saberes ancestrais, as técnicas, os próprios materiais existentes no lugar, né?
E aí é o que o coletivo equatoriano, Alborg, chama de recursos obscuros, né? Na Bienal de Veneza de 2016, eles apresentaram esse projeto em que eles colocam como se os recursos eles não fossem só aqueles que a gente consegue comprar no mercado, né? Só aqueles que a gente consegue trocar monetariamente, né? Os recursos também podem ser os materiais existentes no local, a mão de obra do território, podem ser as subjetividades, podem ser os afetos, né? Então são coisas que muitas vezes a gente não compra, eles não são palpáveis, mas eles também são recursos para construir em si um espaço, para construir em si um processo de arquitetura, né? Entendendo a arquitetura novamente como um processo, não como um objeto. Entender, então, a utilização desses recursos obscuros cabe também num lugar de entender que a arquitetura ela não é perfeita, né? Ela não vai caber nesse lugar de perfeição, ela vai ter em si suas imperfeições, porque a gente está utilizando ali aquilo que a gente tem disponível, não aquilo que seria exatamente perfeito para aquela construção. Então, o Paraguai é um grande exemplo desse lugar da materialidade, já que eles têm esse tijolo muito acessível, muito disponível, um material muito barato e que a mão de obra sabe trabalhar muito bem. Isso dá espaço também para, além de trabalhar o que já se sabe, experimentar novas formas de fazer. Então, eu trouxe aqui esse exemplo da Casa de Cultura, né, do coletivo Oca, e que eles fazem esse espaço muito para reviver o que seria a cultura local, reviver esse fazer ancestral, né? Então, os próprios arquitetos colocam, né, que a Casa da Cultura busca estabelecer um ponto de encontro para reafirmar os valores da comunidade, buscar um espaço onde se possam transmitir as qualidades originárias, mas que, ao mesmo tempo, se produza um fenômeno de enxerto cultural. Então, é um espaço de 12 por 12 que se fecha em si mesmo, mas se abre para o céu, deixando ver e passar por todos os seus lados. Uma casa que permite que qualquer um entre, qualquer um se vincule, se forme de maneira segura, né? Então, é um espaço, é uma arquitetura que, em seu processo e no uso da sua matéria, revive os valores da comunidade, revive esses processos e esses saberes. E por último, o eixo paisagem, né? A paisagem como um entendimento de contexto e de construção social. Uma paisagem de um panorama, que pode ser um panorama natural, um encontro cultural, um território, um lugar. Então, a paisagem como uma variável entre tempo, natureza, sociedade, cultura e arquitetura. Então, a arquiteta Ana Valderrama, do coletivo Matéricos Periféricos da Argentina, ela fala que existe o território, e quando esse território ele é tocado pelo ser humano, ele vira paisagem, né? A paisagem ela é enriquecida pelo território. E a paisagem, também tocada pelo ser humano, pode se transformar numa paisagem cultural, né? Uma paisagem que em si revive a cultura do lugar, revive aquilo que já existe, mas de algum jeito possa estar adormecido. E aí, como exemplo, trago o Natura Futura, que é um coletivo do Equador, com esse projeto que chama o Refúgio do Pescador, que em si utiliza um espaço que é a cultura da cidade, que é esse rio, né? Traz como visível essa paisagem, valoriza essa paisagem existente e essa cultura, que são as casas dos pescadores, super comuns e culturais nessa cidade, e entende que a partir de um processo colaborativo, né, junto com a comunidade, com o pescador, com os próprios arquitetos, e a partir do material existente, nesse caso, a madeira, eles valorizam uma casa que já existe, né? Então, com todas as suas propriedades, é a mesma casa, mas é como se ela estivesse, de algum jeito, qualificada, né? Valorizada em si, tanto em seus processos, quanto na construção, quanto em seu espaço final. Então, os arquitetos contam, o Refúgio do Pescador é um motor da consciência que manifesta um trabalho silencioso
e despretensioso para melhorar a habitabilidade no Rio, pela participação ativa do ocupante, da comunidade, do arquiteto e pela necessidade iminente de revalorizar uma técnica artesanal tradicional em extinção junto com a memória histórica da cidade. Então, novamente, a arquitetura em si revivendo a memória histórica da cidade. Então, entender a arquitetura como uma potência em relação, quando ela se relaciona com esse contexto, quando ela se relaciona com essa paisagem. E, por último, uma incitação do Arthur Escobar, né, em que ele, emocionado por essa nova geração de arquitetos e de designers, ele coloca, né, a redesenhar, então, a redessonhar, né, e nessas palavras seria um convite a redefinir as relações da arquitetura com o corpo individual e social e com sua matéria e suas implicações políticas, ecológicas, históricas, e com a paisagem e sua dimensão cultural, né? Um espaço de sonhar novos mundos, de reinventar, então, essa nova arquitetura, esses processos do fazer. E eu termino, então, com esse trecho da ativista boliviana Rivera Kuzikanski, Silvia Rivera Kuzikanski, que fala: a descolonização do olhar consistiria em liberar a visualização das ataduras da linguagem, em reatualizar a memória da experiência como um todo indissolúvel, no qual se fundem os sentidos corporais e mentais. Então, isso como um convite a essa descolonização do olhar, a esse sentir pensar, né, esse lugar de fundir esses sentidos mentais, corporais, do pensar e do fazer, da razão e da emoção. E é isso. Flávia, muito, muito obrigado. Muito interessante. Vamos falar um pouquinho mais para frente. Sim, obrigada. Obrigado a gente. Bom, Daniel tá pronto? Sim, já vou compartilhar. A tela é sua, Daniel. Obrigado. O meu trabalho, ele se chama Sobre a Qualidade de Projetos Habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, pesquisa acadêmica e revista de arquitetura. Ele é parte dos resultados iniciais, né, da pesquisa de mestrado que eu estou fazendo, e essa pesquisa ela tem como na proposta, né, analisar os projetos arquitetônicos de conjuntos habitacionais produzidos dentro do Minha Casa Minha Vida, com financiamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. E também eu estou entrando um pouco no Casa Verde e Amarela, mas bem superficialmente, né, pela quantidade de produção que tem o programa. Então, a pesquisa geral ela tem como hipótese a existência de uma parcela da produção de habitação que pode ser considerada como exceção, em contraste à produção padrão do programa, e que essa parcela apresenta melhorias qualitativas em relação à produção comum do programa. E para definir o que é essa exceção, eu decidi escolher aqueles projetos que foram publicados em revistas impressas e portais eletrônicos de arquitetura e urbanismo, considerando que a publicação dos projetos, né, em tais meios possui relevância para o debate sobre a produção de arquitetura e indica que os projetos possuem qualidades que permitem que sejam publicados como exemplares. Aqui, para o trabalho apresentado, o recorte ficou sobre a produção do programa Minha Casa Minha Vida. Então, o objetivo do artigo é discutir as concepções de qualidade arquitetônica que foram aplicadas em projetos habitacionais produzidos durante Minha Casa Minha Vida a partir de duas perspectivas: a pesquisa acadêmica sobre o tema e as publicações em revistas impressas e portais eletrônicos. E busca-se entender se os critérios utilizados para a publicação de projetos em revistas e portais são os mesmos ou semelhantes aos critérios estabelecidos pela pesquisa acadêmica. Então, o debate sobre a qualidade de projetos no Minha Casa Minha Vida estabeleceu-se desde o lançamento do programa, principalmente por causa da estrutura do programa pautado na produção em larga escala de unidades e o papel central das construtoras e incorporadoras, o que indicava uma repetição da fórmula adotada pelo BNH na ditadura militar. A Lúcia Chimbo, que também é minha orientadora, ela estrutura a produção de habitação social de mercado
como decisões sobre a inserção e a tipologia que estão intrinsecamente ligadas à cadeia produtiva adotada pelas construtoras responsáveis pelos empreendimentos, desconsiderando aspectos como aspectos de qualidade. Analisando a primeira fase do programa, o João Sete Whittaker ele vai discutir as relações entre as ambições quantitativas do programa e a qualidade arquitetônica e urbanística dos empreendimentos, e contabilizando a produção da primeira fase, ele vai dizer que, ao assumir como mote principal uma perspectiva quantitativa, a produção de 1 milhão de casas, o programa Minha Casa Minha Vida fortalece essa tradição, a tradição do BNH, deixando em segundo plano aspectos de qualidade arquitetônica e dos impactos urbanos da produção. De forma geral, a equação entre quantidade e qualidade, que incide sobre a constante redução de custo de construção, é um dos desafios mais difíceis para a boa arquitetura e o bom urbanismo. Então, a análise de projetos arquitetônicos, né, ela pressupõe o entendimento do que seria um projeto bom e o que seria um projeto ruim, ou seja, a própria definição de qualidade. O autor João Branco Pedro, ao analisar também a produção do Minha Casa Minha Vida, ele vai afirmar que a qualidade residencial significa a adequação da habitação e de sua envolvente à satisfação das necessidades imediatas e previsíveis dos moradores, compatibilizando as necessidades individuais com as da sociedade, integrando as prioridades e os valores coletivos determinados pelo contexto, tudo isso num processo generativo. Então, a partir dessa definição, o autor ele vai indicar características para a avaliação da qualidade habitacional. Por exemplo, ele vai dizer que a habitação tem qualidade quando ela é habitável, durável, agradável aos sentidos, ambiental e socialmente responsável e economicamente acessível, considerando que para a determinação de tais características, ponderações sobre flexibilidade, acessibilidade, conforto, privacidade, segurança, escolha de materiais, coesão e vida social e custos. O João Sete Whittaker Ferreira também ele vai definir parâmetros para análise de projetos e programa, e ele divide a análise em 3 escalas: inserção urbana, implantação e unidade habitacional. E aí ele vai considerar uma série também de características, como fluidez urbana, relação com a infraestrutura, adequação à topografia, paisagismo, impacto ambiental, distribuição de unidades, dimensionamento e flexibilidade. Então, essas considerações, em geral, dos autores, elas buscam estabelecer, especificamente para projetos Minha Casa Minha Vida, indicativos para um bom projeto de arquitetura habitacional. E a questão que ficou é como encontrar tais projetos. Então, foi feita uma pesquisa documental nas revistas AU, da editora Fine, e Projeto, do editorial Arco, né, publicadas entre junho de 2019 e dezembro de 2021, e nos portais eletrônicos Arquidaily e Galeria de Arquitetura, né, a partir das palavras-chave que geraram resultados com projetos do Minha Casa Minha Vida. Foram encontrados 2 projetos, que é o residencial Wilton Lira, né, do Escritório Geral Arquitetura, que fica em Caruaru, em Pernambuco, e tem 1.300 unidades. E o projeto Vila Amélia, que é do Escritório Vaga, em São Paulo. O projeto fica na cidade de Sertãozinho e são apenas 8 unidades. Eu considero que os projetos publicados, né, apresentam determinadas características que os tornam exemplares de uma boa produção de arquitetura, pautando inclusive o debate público sobre a mesma, já que as publicações podem ser acessadas por qualquer pessoa interessada pelo assunto. O que se questiona, então, é a partir de quais critérios definem-se que os projetos que serão publicados pelas revistas e pelos portais de arquitetura e urbanismo. Em um artigo publicado para a revista AU, o arquiteto Sérgio Tapperman busca, de forma simples, apresentar alguns elementos que indicariam a boa arquitetura. Sem abordar critérios de avaliação de projetos, o autor considera que é impossível chegar a uma definição, afirmando que boa arquitetura pode ser identificada por um olhar treinado. Ou seja, ele acaba apontando que o julgamento é baseado na subjetividade de quem olha e nas referências que esse possui. Já os portais de arquitetura, eles também indicam que a seleção de projetos é feita por uma equipe de curadores, mas também não indicam os critérios adotados para a mesa.
para a mesma. É importante destacar que a maior parte das publicações depende dos envios de materiais, ou seja, cada autor tem que decidir o projeto e os desenhos que serão enviados. Nesse sentido, a escolha de projetos publicados, assim como a própria definição de boa arquitetura, está marcada por aspectos subjetivos. Ainda assim, de uma forma ou outra, todos os meios apontam ter como objetivo a formação de um acervo de projetos que sejam representativos da produção de arquitetura e urbanismo. Então, comparando, né, os textos sobre os projetos publicados nos portais e nas revistas com os critérios de análise utilizados por Ferreira e Pedro, é possível reconhecer algumas aproximações. Sobre o residencial Ayrton Lira, os critérios de fluidez urbana, adequação da topografia, custo da construção e conforto ambiental que são tratados por Ferreira são abordados pelos autores como premissas do projeto. Já a Vila Amélia traz a presença e a relação de áreas comuns, o custo da construção e o conforto ambiental de Ferreira e a privacidade, e a escolha de materiais e métodos construtivos de Pedro como características para o projeto. Dessa forma, percebe-se que a pesquisa acadêmica foi essencial para a compreensão e divulgação de problemas relacionados à qualidade arquitetônica dos empreendimentos habitacionais, analisados a partir de parâmetros de inserção urbana, como fluidez urbana, acessibilidade e proximidade a equipamentos urbanos, e demais outros já citados. As pesquisas contribuem de forma direta para a construção de uma arquitetura de boa qualidade. Já a seleção de projetos para publicação em revistas impressas e portais eletrônicos de arquitetura e urbanismo está pautada, ainda que não de forma clara, em critérios subjetivos de análise, determinando a qualidade arquitetônica ao entendimento de boa arquitetura daqueles que julgam os projetos. Ainda assim, é possível notar aproximações entre os parâmetros de análise elaborados e adotados pela pesquisa acadêmica e as características dos projetos publicados nas revistas e portais de arquitetura. Mais do que critérios para a seleção de projetos, é a própria aplicação dos parâmetros nos projetos habitacionais que garante a qualidade arquitetônica, e assim possibilitam que seja publicado. Ou seja, a subjetividade do que seria boa arquitetura parece estar fundamentada nos critérios estabelecidos pela pesquisa acadêmica. A pesquisa ainda está em andamento, né, e espera-se, né, com o desenvolvimento, superar um pouco esse entendimento do que é da subjetividade na boa arquitetura e encontrar projetos com qualidades arquitetônicas que não estão apenas presentes na produção padrão do programa, reconhecendo também a atuação profissional dos arquitetos e urbanistas na proposição de projetos que superem a repetição dos padrões de baixa qualidade. É isso. Daniel, muito obrigado. Bom, agora sim, a gente pode abrir para algumas questões. Deixo o microfone aberto para quem quiser fazer perguntas. De qualquer forma, pode levantar a mão, o pessoal, enfim. Enquanto as pessoas presentes fazem uma pergunta, eu queria te perguntar uma coisa, Flávia. Tudo bem? Flávia, enfim, você que está estudando o fenômeno latino-americano, de alguma forma você está fazendo aquela revisão de diferentes elementos latino-americanos. Obviamente, a Latinoamérica está numa interessante transição, uma transição em diferentes fatores, diferentes componentes, enfim, cada país tem seus ciclos. O caso, por exemplo, o caso colombiano está aqui na Colômbia, sou colombiano, então aqui a gente está numa transição bastante forte, não apenas política, também de processos sociais, reformas agrárias, enfim. Eu penso, na verdade, que no dia a dia, as pessoas estão num exercício de emancipação, né? De emancipação constante. Cada atividade na comunidade, nos bairros, nas favelas, na área rural, é um processo de emancipação constante. Aí eu queria perguntar um pouco sobre se você
entendendo isso como política pública ou dia a dia, se você consegue perceber se é possível ter algum equilíbrio entre a autonomia e a heteronomia, um pouco entendemos que o que a gente quer é uma autonomia, mas é difícil, né? Então, você consegue entender esse equilíbrio, você conseguiu perceber nesses projetos esse equilíbrio? Oi, oi, obrigada. Você diz esse equilíbrio em relação ao que seria essa autonomia dos grupos e o que não seria autonomia seria esse lugar dessa atuação política? Em Essa que atuação do momentos? Estado em si. Isso pode ser atuação do Estado, recursos, enfim, tem momento que a autonomia fica meio que perdendo-se, mas talvez seja necessário um pouco esse equilíbrio. Mas aí você poderia ampliar um pouco. Sim, sim, sim. Eu acho esse equilíbrio bem importante, na verdade, né? Porque acho que muito o que o que eu estou entendendo que os coletivos trazem é esse lugar dessa micropolítica, né? Então, como nesses países latino-americanos existe a falta desse Estado assim presente nessas atuações, os coletivos vêm nesse lugar de fazer essa micropolítica. Então, essa política aos poucos com os recursos que se tem. Mas, ao mesmo tempo, é isso. Em muitos casos, falta esse dinheiro, falta esses... acho que esse apoio, realmente, né, do Estado, no sentido de abarcar esses outros processos, assim, acho que não só de abarcar, de legitimar esses processos, né? Então, acho que eu não sei se eu estou respondendo a sua pergunta, né? Mas esse equilíbrio, na minha opinião, ele é necessário. E acho que esse equilíbrio em ambos os lados, assim. Ontem até estava conversando com o meu orientador e estava falando da Yazana Guizo, ela é uma arquiteta... ela é de Porto Alegre, mas mora no Rio, né? E ela fala de uma terceira margem, né? Enfim, ela fala, existe uma margem que são dos arquitetos, que eles são os arquitetos estrelas, os arquitetos que têm esse nome, que eles têm esse reconhecimento, que eles têm esse processo muito consolidado. E existem os coletivos que têm esse lugar aberto e que pode ser considerado utópico, mas que eu quero acreditar e entendo pelas pesquisas que não vem a partir de uma utopia, vem a partir de um querer, uma construção social. E aí, como encontrar essa terceira via em que o lugar desse reconhecimento, né, dessa coisa mais consolidada e desse lugar mais aberto se fundem num lugar onde a gente consegue, querendo ou não, esse equilíbrio. E aí, talvez, nesse equilíbrio, a gente conseguiria mais apoio político, né, governamental, né, conseguiria que isso fosse um pouco mais palpável, um pouco mais visível e um pouco mais validado em si. Flávia, muito obrigado. Obrigada a você. Enquanto a gente é um debate, acho que o Daniel, eu queria perguntar, eu acho que é interessante o conceito da subjetividade nesse momento, vamos falar, esse momento de avaliação, esse momento de olhar e entender esses projetos, né? Acho bem legal, tipo, entender que existe uma subjetividade, existe uma história por trás de cada pessoa que faz essa avaliação. Você, nesse exercício de coleta de informações, de dados, de projetos, você conseguiu fazer algum tipo de avaliação? Vamos falar assim, avaliação a partir da sua própria subjetividade, tem alguns elementos? Não, eu ainda não cheguei nesse ponto.
que eu quero, a pesquisa tem, né, pretende ter um método de pesquisa, um método de avaliação próprio, né? Eu pretendo ter um método meu que aí tem essa parte que eu não consegui ainda, eu quero ir visitar os projetos para eu mesmo aí, então fazer a avaliação. Então, né, eu tenho que chegar nessa etapa ainda da pesquisa. Entendi. Mas o objetivo é esse, né? Chegar Sim, sim. no objetivo Sim, sim. dele. É que assim, a gente tem tido uma discussão muito grande que às vezes a gente tenta escapar da subjetividade, né? Não, que realmente é como se tivesse né, exatamente o que que é bom e o que que é ruim, mas não é impossível, né? Você não consegue chegar porque são muitas opiniões, muito, né, ainda mais nós como técnicos, as nossas respostas muitas vezes não têm nada a ver com quem realmente está habitando aquele espaço. Então, e ainda mais considerando o programa Minha Casa Minha Vida, né, que ele não dá liberdade nenhuma, né, de participação. Né? Eu até estava anotando aqui que talvez foi interessante o meu trabalho seguido do da Flávia, porque o da Flávia ela está totalmente pensando, né, na questão participativa e enquanto processo comunitário, né, de conseguir trazer territorialidade e materiais locais, mão de obra local. E o meu, ainda que eu também esteja interessado no processo, eu estou dentro de uma política que desconsidera tudo isso, né? Não tenho possibilidade nenhuma, né, de produção atrelada, pelo menos dentro da produção minha, que eu pesquiso, que seria a faixa 1,5, 2 e 3, financiada pelo FGTS, né, eu não estou falando do entidades, assim, não existe esse campo de pesquisa, né, é muito mais restrito. Obrigado, Daniel. De alguma forma, acredito que parecem dois extremos, um da política mais dura, mais tipo mais com cantos muito mais definidos e outro muito mais a partir daqueles elementos comunitários que são muito heterogêneos, enfim. Mas de alguma forma acho que tem um ponto de encontro, né? Tem um ponto de encontro entre esses dois aparentes extremos. E aí acho que é interessante. Por isso, talvez, que eu fazia a pergunta para a Flávia também, sobre o tema daquele equilíbrio entre autonomia e heteronomia, um pouco entender que existe alguns elementos que tem que ter algum tipo de controle, algum tipo de padrão, enfim, tentamos fugir daqueles padrões, né? Mas no final das contas, encontrar esse ponto de encontro, acho que bem legal, bem interessante. Obrigado, Daniel. Acho que é bom pensar nesses elementos de avaliação, de compreensão dos projetos a partir desses diferentes universos, né? Todos somos um universo completamente diferente a partir das próprias construções, nossas próprias histórias. Então, tentar entender um modelo de se aproximar desses projetos, ou um projeto de habitação, acho que seria interessante. Bom, alguém tem alguma pergunta? Ou algum apontamento? Ah, olá, sou a Sara. Prazer. Oi, Sara. É do trabalho da Flávia, na verdade. Eu sou mestranda também e o meu trabalho refere-se na produção de informação urbanística autônoma por moradores de assentamentos informais, né? E aí, com o trabalho da Flávia, eu tinha uma dúvida sobre a permanência desses coletivos nessas comunidades. Tipo, eu sei que teve todo um processo da construção, da educação, mas, tipo, depois que esse processo chegou, culminou no edifício, né? Esses coletivos ainda se mantiveram nas comunidades de alguma outra forma? Eu queria saber desse processo, assim, depois do processo de educação e construção do edifício, né? Já que a gente está falando mais do ponto de vista da autonomia na produção da arquitetura.
Legal, Sara. Obrigada. Depois eu quero ler sua pesquisa também. Então, acho que isso vai vir, essa resposta vai vir um pouco ao longo dessa pesquisa, né? Como eu falei, isso é um primeiro momento de coletar isso e um primeiro também contato um pouco mais profundo, né? Eu já tinha algum contato prévio com esses coletivos, mas esse é um pouco desse aprofundamento, e acho que isso vem, e essa é uma das minhas questões também, né? Quanto que é a permanência dessas pessoas nesse espaço. Mas pensando, e também acho que misturando com minhas experiências, também atuando em coletivos, né? E acho que as pesquisas se misturam também com esse lugar pessoal, eu entendo que, na verdade, os coletivos, acho que o maior objetivo em si é sair da comunidade, porque acho que esses processos vivenciados ali, esses processos participativos, são justamente para dar autonomia à comunidade, para que não se precise mais de um arquiteto lá, para que a comunidade possa agir e possa entender os recursos naturais, as potencialidades que existem naquele espaço por eles próprios. Então, por isso que, para mim, esse primeiro exemplo que eu trago no eixo do corpo, né, do coletivo mexicano, em que eles constroem juntos esses dois espaços, mas o terceiro é proposto pela própria comunidade e é em si construído pela própria comunidade, para mim faz muito sentido, porque quer dizer que, então, as arquitetas entraram ali, puderam mostrar para eles qual que é a metodologia que elas usam, né, para entender as materialidades existentes, até para fazer um mapeamento dos saberes locais, né? Desenharam ali juntos, então foi passado para eles essa metodologia de desenho participativo também, de entender como de algum jeito desenharam o espaço, projetaram, e aí elas saíram de cena e quem assumiu esse lugar foi a própria comunidade. Isso quer dizer que essa comunidade de algum jeito se apropriou disso, se apropriou desse processo, se apropriou dessa metodologia e vai continuar replicando. E acho que isso é o maior reconhecimento de que esse processo está dando certo, né? Então, eu enxergo que esse seria o lugar do sucesso para esses coletivos, mas eu acho que falta essa pesquisa em conjunto com eles, que eu espero fazer através de entrevistas e através de visitas em loco mesmo a campo, de poder entender onde que esse processo se fecha, se ele se fecha, né, como acontece, enfim. Obrigado, Flávia. Sara, obrigado. Flávia, sim, Flávia. Eu achei bem interessante aquela triade que você mostrou, de corpo, matéria e paisagem. Ela consegue juntar vários elementos que você fala, né? Que é a intuição, as relações com a paisagem, com o lugar. Eu acho que faz uma boa revisão a partir desses três elementos. Você já conseguiu, mais uma dúvida, né, mesmo, você já conseguiu, ou no seu grupo de pesquisa, você está trabalhando com projetos sociais nesse momento e estão conseguindo aplicar esse tipo de princípios? Uhum. O grupo de pesquisa, ele está agora, nesse momento, a gente está lendo um texto, enfim, acho que não tá, são muitas pesquisas, são muitas pessoas, então a gente não está focando nessa tríade, mas eu, na minha atuação pessoal, assim, na minha pesquisa profissional, então eu faço parte de um coletivo que chama Sem Muros, Arquitetura Integrada. Procuro, sim, entender essa tríade para entender esses processos participativos nos projetos que a gente faz. Então, entender realmente quem está lá presente em relação ao corpo, entender os materiais existentes ou do local e os saberes em si locais, e entender como essa arquitetura se integra, e acho que tem a ver com o nome até do coletivo, né? Arquitetura integrada.
esse lugar dos 100 muros, de como que essa arquitetura não vem como uma barreira, mas vem para integrar aquilo que já existe, né? Que é a paisagem e que é por si a cultura do lugar. Então, é uma tentativa, não digo que eu por si estou conseguindo, mas eu, a partir das pesquisas, entendo que essa tríade está muito presente, assim, na atuação dos coletivos latino-americanos. E aí, por isso que eu fui dividindo e fui me aprofundando nesse lugar. Obrigado, Flávia. Bom, gente, alguém tem outro ponto que quiser tocar? Outro apontamento? Bom, então... você quer falar, Flávia? Não, era só que não é nenhum ponto não, mas eu só queria dizer para a Flávia que eu sou super fã de vocês, do Arquitetura Sem Muros. Obrigada. Que bom. Maravilhoso. Acho que cada grupo, cada coletivo que tenta tocar a comunidade, que tenta se aproximar, sem importar como, qual dimensão, sem importar o nível de profundidade daquela aproximação, acho que faz diferença. Bom, então, acho que a gente chegou num ponto bem interessante. Flávia, Daniel, muito obrigado pelas suas apresentações, por mostrar para a gente seus projetos. São projetos bem interessantes que de alguma forma se tocam, de alguma forma entram em contato. Então, para todo mundo, muito, muito obrigado pelo dia de hoje. Obrigada, Tchau, tchau. gente. Um prazer. Tchau, tchau. Um prazer. Tchau, obrigado. Tchau. Tchau.